Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes e alegres porque hoje nós vamos estudar a última lição deste primeiro trimestre do ano de 2025 e estamos felizes porque Deus tem nos abençoado muito ao longo deste trimestre. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós hoje vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste trimestre de lições apologéticas com o tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje, meus irmãos, vamos estudar a lição de número 13, lição esta que será estudada presencialmente em nossas salas de aula no dia 30 de março de 2025. A lição 13 tem como título Perseverando na Fé em Cristo. O textuário da nossa lição se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E a verdade prática declara o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. E a nossa lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso termos perseverança. Vamos enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e, por fim, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Nós temos visto, meus irmãos, ao longo deste trimestre, que várias heresias têm surgido porque as pessoas não têm colocado a Bíblia como a única regra infalível de fé e conduta. Não têm colocado a Bíblia como a revelação de Deus à humanidade, como a palavra de Deus inerrante e infalível. Nós, crentes evangélicos, nós temos várias fontes de autoridade. A nossa vida, a nossa igreja, a nossa vida espiritual, a nossa conduta ética e moral, ela é baseada em vários pilares, em vários princípios. Por exemplo, nós temos como fonte de autoridade a razão, o bom senso que Deus nos deu. Afinal de contas, também servimos a Deus e amamos a Deus de todo o nosso entendimento. Também nos orientamos com base na experiência. Deus fala aos nossos corações, Deus se revela para nós. Nós temos experiências pessoais com Deus. Deus fala ainda hoje. Deus nos guia, o Espírito Santo nos guia e nos orienta em toda a verdade. Então, as experiências que nós temos com Deus também são importantes para orientarem a nossa vida. Mas também nós nos baseamos na tradição da igreja. Ao longo desses 2000 anos na Terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem enfrentado diversas heresias,
tem ensinado a palavra de Deus, tem procurado entender e ensinar a palavra do Senhor. A teologia cristã tem toda uma história de 2000 anos de caminhada aqui na Terra. Então, nos baseamos também na tradição. Nós temos o credo da nossa igreja, nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a qual nós subscrevemos, mas também, meus irmãos, e acima de tudo isso, nos baseamos na Bíblia Sagrada. Para nós evangélicos, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, mas a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, de modo que nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé infalível. A nossa tradição pode falhar, a nossa experiência também pode falhar, a nossa razão pode falhar, mas a revelação escrita de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação máxima de Deus para nós. E é baseado nesse princípio que nós temos que perseverar na palavra do Senhor. A palavra-chave da nossa lição de hoje é perseverança. Perseverar na ortodoxia bíblica que temos aprendido, a Bíblia Sagrada interpretada corretamente. A gente vê nas páginas sagradas que existe a sã doutrina e existe a heresia. Existe a ortodoxia bíblica e existe a heterodoxia. Então, tópico 1 da nossa lição diz: diante das heresias é preciso perseverança. É preciso perseverança. E na nossa leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17, o apóstolo Paulo traz aqui várias instruções para Timóteo. Paulo deixou Timóteo lá na igreja de Éfeso para que Timóteo pastoreasse aquela igreja e combatesse as heresias e os falsos mestres que estavam atacando a igreja de Éfeso. E Paulo aconselhou em 2 Timóteo 3:10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, e disse também no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A carta, Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, escreveu uma carta a Tito. Esses 3 livros do Novo Testamento são denominados de cartas pastorais. E as cartas pastorais, elas tratam de diversos assuntos pastorais, voltados à liderança, à direção e à orientação da igreja, mas também ela trata dessa questão apologética, de defesa da fé, de ensinamento da doutrina, do cuidado que o pastor tem que ter com a doutrina. Nós vemos em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 3 a 4, que Paulo diz a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo mandou que Timóteo fosse para Éfeso com esta missão de cuidar da doutrina, de combater os falsos ensinos. Quando ele escreveu a Tito, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele disse que o pastor da igreja, o bispo ou presbítero, ele deve ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. É interessante que os falsos mestres da pós-modernidade, como eles são relativistas, pregam por aí que existem várias ortodoxias. Quem é que disse qual é a ortodoxia correta? Você tem a sua ortodoxia, eu tenho a minha, igreja A, B e C, cada uma tem a sua ortodoxia, cada uma tem a sua doutrina correta.
mas isso não é verdade. A Bíblia Sagrada é uma só existe uma doutrina correta, só existe uma sã doutrina, que é aquela exposta, exarada nas páginas da Bíblia Sagrada, corretamente interpretada. Então, Paulo diz aqui a Tito que o pastor da igreja ele deve ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. E que o pastor ele precisa estar preparado para exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Paulo também disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, esse negócio de doutrina, de ortodoxia bíblica é muito importante e é fundamental. Então, o apóstolo Paulo, sempre em suas epístolas, em suas cartas, tem combatido os gnósticos, os judaizantes, os falsos mestres, os falsos doutores da lei, as fábulas judaicas e assim por diante. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Neste segundo bloco, vamos dar continuidade ao assunto da lição de hoje. Estamos estudando a lição de número 13, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. Neste tópico 1 da lição, é uma exposição breve da leitura bíblica em classe, que mostra a importância que tem o pastor de orientar as suas ovelhas, de ajudar a igreja, de ensinar a igreja, de vacinar a igreja contra as heresias. No tópico 1.2, ele faz referência aos versículos 10 e 11 da nossa leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Paulo aqui falando a Timóteo, e ele mostra aqui que Timóteo tem seguido de perto o ensino de Paulo. É muito importante, meus irmãos, que haja uma transmissão da doutrina correta, da sã doutrina, de geração para geração de pastores, para que a igreja permaneça sadia. Versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse querer aqui, como diz o nosso comentarista, é um propósito de coração, uma resolução firme, uma vida com propósito de continuar firme servindo a Deus. Tópico 1.4, característica dos enganadores. Observe que no versículo 13, Paulo diz que mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, os falsos mestres, os enganadores, eles continuarão enganando e sendo enganados. Esses enganadores são impostores, embusteiros, são charlatões, enganadores, que usam dos mais diferentes artifícios para enganar as pessoas com suas heresias. Então, apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, ele está falando desses homens maus enganadores que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele está se referindo a falsos mestres que se levantam no meio do povo de Deus para semear heresias. Então, isso é terrível, mas a Bíblia diz, apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, irmãos, o apóstolo Pedro,
ele diz que para esses falsos mestres, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz que para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Deus vai punir severamente todos os falsos mestres, todos os falsos mestres que semeiam heresias no meio do povo de Deus, como também aqueles líderes que não protegem o rebanho, que não ensinam a palavra de Deus ao seu rebanho para protegê-lo dessas heresias. Tópico 2 da nossa lição: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Tópico 2.1, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Aqui no versículo 14 da nossa leitura bíblica em classe, a Bíblia diz assim: quanto a você, isso é Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 3:14, quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então, a perseverança de permanecer. O contexto aqui, irmãos, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Timóteo teve toda uma formação bíblica. Timóteo, desde criança, que foi ensinado na palavra de Deus. A Bíblia diz que desde a meninice, desde a infância, ele aprendeu as sagradas letras, com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lóide, e também com o próprio apóstolo Paulo, depois que Timóteo, já adulto, já integrava a equipe do ministério de Paulo. Então, Timóteo teve toda uma formação bíblica nas escrituras, dentro do lar, da sua casa, com a sua avó, com a sua mãe, e depois com o apóstolo Paulo. E Paulo, quando diz que ele tem que permanecer firme nas sagradas letras, no versículo 14, permaneça naquilo que aprendeu. Vivemos em uma época, irmãos, nesta época chamada pós-moderna, em que há pouca fidelidade de muita gente às coisas. As pessoas estão mudando de ideias a toda hora, não tem convicção de nada, é um relativismo muito grande, uma incerteza muito grande. As pessoas têm dificuldade de serem fiéis às coisas, mas nós, irmãos, temos que ter cuidado com isso, não podemos ser relativistas e infiéis, temos que permanecer naquilo que aprendemos. Se você aprendeu corretamente a palavra de Deus, permaneça naquilo que você aprendeu e que acredita firmemente. Tenha convicção. Não deixe que as heresias, que os falsos mestres enganem você e arrastem você para o caminho da perdição. Você aprendeu a palavra de Deus com a sua família, com a sua igreja, com o seu pastor. Então, permaneça naquilo que você aprendeu. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Observe aqui a recomendação. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreveu já nos últimos dias de vida aqui na terra. O apóstolo Paulo estava prestes a morrer, e antes disso ele escreveu essa carta a Timóteo e, dentre muitas coisas, ele enfatiza a necessidade de Timóteo continuar a obra de Deus e permanecer na sã doutrina. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé. A igreja, ela não segue os modismos do mundo. Os modismos, as pessoas, o mundo não dita a agenda da igreja. A igreja é orientada pela palavra de Deus.
Ah, pastor, mas isso mudou, aquela igreja ali mudou, tudo mudou. Mas, irmãos, os princípios bíblicos inegociáveis, né, da palavra de Deus, não podemos abrir mão. Mantenha o padrão das sãs palavras, foi o que apóstolo Paulo disse a Timóteo. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, Paulo disse que o pastor que será consagrado e separado para o exercício do ministério pastoral, ele precisa ser apegado à palavra fiel. Não é a uma heresia, mas a palavra fiel. Existe uma sã doutrina, existe uma verdade absoluta que é da palavra de Deus. Então, o bispo, pastor, presbítero, ele precisa ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino. Observe a expressão reto ensino, porque existe o ensino que não é reto, o ensino falso, que é o ensino dos falsos mestres, as heresias. Então, o pastor da igreja, ele precisa ter essa capacidade de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. No dia a dia, na igreja, nos deparamos também com pessoas que se levantam contra a sã doutrina, que combatem a sã doutrina, que questionam a sã doutrina, que se levanta contra o reto ensino e quer semear no meio do povo de Deus o fermento das heresias. Esses falsos mestres estão constantemente atacando o rebanho do Senhor. Daí a importância do pastor da igreja, dos mestres da igreja, ensinarem a palavra de Deus ao povo. Tópico 2.3, a Bíblia é divinamente inspirada. No versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, apóstolo Paulo falou assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa expressão, inspirada por Deus, no grego é theopneustos. Theopneustos, no grego, significa expirada por Deus, respirada por Deus. A Bíblia diz, por meio do apóstolo Pedro, 2 Pedro 1:21, diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram inspirados, impelidos pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso que, embora a gente se oriente pela razão, pela experiência e pela tradição, mas a orientação pela Bíblia está acima de todas. A Bíblia Sagrada é a única regra infalível de fé e prática. Como eu disse há pouco tempo, a nossa razão pode falhar, a tradição pode falhar, a nossa experiência podemos nos equivocar nela, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e permanece para sempre. As igrejas que amam a palavra de Deus, elas são igrejas saudáveis, vacinadas contra as heresias e permanecem fiéis servindo ao Senhor. Vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Desde já, agradeço a você pela sua audiência e continue nos acompanhando semanalmente, divulgando o programa EBD em Síntese na sua igreja, com os demais irmãos da sua congregação. Queremos aqui aproveitar essa oportunidade para convidar você para se inscrever na 8ª EBD em Síntese no Oeste,
Potiguar, que será realizada no dia 6 de abril, primeiro domingo de abril, à tarde, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. No próximo trimestre, na classe de adultos, vamos estudar esta lição aqui, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Nós vamos estudar a respeito de Cristo, baseado no Evangelho de João. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, e que estará conosco no dia 6 de abril, ministrando a palavra de Deus, uma síntese das lições do trimestre no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, por ocasião da 8ª EBD em Síntese no Oeste Potiguar. Se você não fez a sua inscrição, faça logo a sua inscrição e participe conosco. Muito bem, meus irmãos, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje. Tendo as Escrituras como o fundamento. Já falamos aqui sobre o quadrilátero wesleyano, dizendo que o crente se baseia pela razão, pela experiência, pela tradução, pela tradição, mas acima de tudo nos baseamos na Bíblia Sagrada, na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a autoridade máxima. A nossa experiência tem que estar subordinada à Bíblia. A nossa tradição deve estar subordinada à Bíblia. A nossa razão também tem que ser cativa à revelação clara e objetiva das Escrituras. Tópico 3.1. Autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. É interessante, irmãos, observarmos que Jesus, ele não escreveu nenhum livro do Novo Testamento. Quem escreveu os livros do Novo Testamento foram os apóstolos e profetas chamados por Deus para dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Jesus disse que voltaria para o céu, mas ele não nos deixaria só. Ele ia enviar o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria em toda a verdade. Então, os apóstolos e profetas do Novo Testamento deram continuidade à obra de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolo Paulo diz que nós, igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja é comparada a um edifício, ao templo de Deus, onde Deus habita. E esse templo foi erguido e edificado, tendo Jesus como o alicerce, a base, a pedra angular. Então, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e o Espírito Santo habita entre nós, nos dando vida. Então, os apóstolos e profetas falados aqui em Efésios 2:20 são apóstolos e profetas fundacionais, que estabeleceram as bases e os fundamentos para a edificação da igreja, para dar continuidade à obra de Cristo. Quem edificou a igreja foi Jesus, quem começou, quem fundou a igreja foi Jesus, e os apóstolos receberam de Cristo a revelação especial de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem as Escrituras do Novo Testamento e nos trazer mais revelações da parte de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 4 e 5, a Bíblia diz: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, o Espírito Santo revelou aos apóstolos e profetas no tempo da igreja primitiva as bases, toda a doutrina bíblica, a ortodoxia bíblica, todo o conteúdo do Novo Testamento foi nos passado através dos apóstolos e profetas que foram chamados, enviados por Cristo e usados pelo Espírito Santo
para nos trazer a revelação da palavra de Deus. De modo, meus irmãos, que todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, têm a mesma autoridade, de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Devemos entender e aceitar que a Bíblia toda é a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, os santos profetas do Antigo Testamento, que escreveram o Antigo Testamento, como também os santos apóstolos, que deram continuidade à obra do Senhor. Então, esses apóstolos e profetas, eles escreveram as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Tópico 3.2, a abrangência. O contexto da expressão paulina, quando ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. É verdade, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele estava desenvolvendo o seu ministério aqui na terra, etc., quando ele falou, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, até essa ocasião só existia a Escritura do Antigo Testamento e as Escrituras do Novo Testamento estavam em processo de produção. Mas o próprio apóstolo Pedro, ele avalizou os escritos de Paulo como que tendo a mesma autoridade do Antigo Testamento. Nós podemos ver, irmãos, isso aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15, versículos 15 e 16, que diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Observe que Pedro está escrevendo aqui para os cristãos e está se referindo às cartas de Paulo, aos escritos de Paulo, que Paulo escreveu segundo a sabedoria que Paulo recebeu. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o apóstolo Pedro chama as cartas paulinas de demais escrituras. Ele coloca no mesmo nível de inspiração de escritura como os demais escritos do Antigo Testamento. Então, podemos confiar na Bíblia toda, ela é a palavra de Deus total, o manual de Deus. Segundo o que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, para quê? Com que finalidade? É importante, irmãos. Ora, se a Bíblia é um livro de origem divina, foi inspirada por Deus, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. E diz aqui Paulo a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus não é apenas para ser conhecida, não é apenas para ser decorada, mas a palavra de Deus é para ser colocada em prática. Por isso que nós dizemos que ela é a nossa única regra infalível de fé e de prática, de fé e de conduta. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã,
ao final de todo esse trimestre, de tantas lições na área apologética que estudamos, não vamos abandonar a Bíblia como a palavra de Deus. Vamos cada vez mais valorizar as Escrituras. Qualquer ensinamento, qualquer experiência, qualquer interpretação que entre em choque com a palavra de Deus, não aceite. Deus não entra em contradição. Nenhum novo ensinamento, nenhuma nova prática que surgir por aí afora, que entra em choque com os princípios da palavra de Deus, isso não é de Deus. A Bíblia é a bússola do crente. A Bíblia é o parâmetro pelo qual nós vamos aferir todo e qualquer ensino que surge por aí. Qualquer ensinamento que seja contrário à palavra de Deus, devemos rejeitar. Então, concluindo a nossa lição de hoje, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja, para toda a humanidade. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado semanalmente aqui no programa Bíblia em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa. Se Deus quiser, estaremos estudando já novas lições, novo trimestre para a glória de Deus e para a edificação da igreja. A paz do Senhor e até a próxima aula.